Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Rafael Freire, sou jornalista aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mais especificamente da Rádio Catedral FM 106,7, e eu gostaria de iniciar essa nossa palestra agradecendo a você que nos assiste e agradecendo também o convite que me foi feito para participar do primeiro Congresso Nacional Católicos Online. É uma iniciativa muito interessante, a gente conseguir e tentar levar um pouquinho para todas as pessoas que estão nas redes, um pouquinho da comunicação, um pouquinho da juventude, enfim, tentando passar para as pessoas, transmitir para as pessoas aquilo que o Papa Francisco tem falado muito para cada um de nós, que é a questão da cultura do encontro. Então hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da pauta até a realização dentro de uma rádio católica, Antes, um pouquinho, eu gostaria de contar para vocês a minha trajetória. Eu sou formado pela PUC-Rio, com habilitação em jornalismo, e estou concluindo agora, pela Cândido Mendes, a minha pós-graduação em comunicação empresarial. E como que eu cheguei na Rádio Catedral? Antes, eu trabalhei no portal da Arquidiocese do Rio, fui estagiário, logo depois fui contratado, e fiquei um longo tempo trabalhando no portal da Arquidiocese, inclusive durante a Jornada Mundial da Juventude. Foi uma grande experiência poder cobrir esse grande evento, essa grande peregrinação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A Arquidiocese, ela sediou, ela coordenou todos os trabalhos da Jornada Mundial da Juventude, e para mim, particularmente, foi uma experiência magnífica, não só por eu ser católico, por eu estar na igreja, mas também profissionalmente falando, porque a gente criava as pautas, nós fazíamos as pautas, nós pensávamos as pautas representando toda a arquidiocese. Então, para nós foi muito gratificante e até hoje a gente lembrar desse momento. Logo depois da jornada, eu fui trabalhar na Web TV Redentor, que também é a Web TV oficial da Arquidiocese do Rio. Passei pela Web TV e atualmente eu produzo, enfim, faço todo o conteúdo, toda a pauta do programa jornalístico Em Dia com a Notícia da Rádio Catedral FM 106,7. É muito importante a gente pensar na pauta como o início de tudo, A pauta é um momento onde todo jornalista, todo o fiel católico que trabalha na pastoral da comunicação vai daquele momento de briefing, daquele momento de reunião, discutir os assuntos que serão abordados na sua mídia, E a gente precisa compreender um pouquinho e entender a realidade de cada local, Então, assim, aqui a gente trabalha numa rádio católica, então quais os assuntos que nós gostaríamos de levar para os nossos ouvintes? Quais as pautas que nós gostaríamos de trabalhar com os nossos ouvintes, A que público nós queremos atingir? Então, para cada realidade, você vai ter uma estrutura de pauta, para cada realidade você vai ter elementos que vão compor essa pauta do programa, do noticiário, enfim, daquilo que você está produzindo no momento. Então, é importante primeiro a gente pensar isso, A pauta é o início de tudo. E como que eu penso numa pauta, Como que se dá isso dentro de uma rádio católica ou dentro de uma grande corporação que não seja uma corporação de comunicação católica, mas que também trabalha esse lado da comunicação? Geralmente o que acontece é uma reunião de pauta, Aonde sentam os editores, aonde sentam os produtores, aonde sentam os jornalistas algumas vezes, e ali é partilhado, ali é colocado as diversas opiniões sobre os mais determinados assuntos que estejam acontecendo no dia a dia, Então, a figura do pauteiro, que
que é a pessoa responsável por organizar a pauta, por ler todas as informações que chegam na redação, por apurar melhor aquilo ali, enfim, escolher e selecionar. Hoje em dia, com a era da tecnologia, as redações cada vez mais diminuindo, os números de profissionais, vem acabando, né? Vem sumindo essa figura do pauteiro. Então, o que acontece? Os próprios jornalistas, os produtores, os editores devem ficar atentos a tudo que vem acontecendo, a todas as notícias e, inclusive, os agentes da Pastoral da Comunicação. Eu também gostaria de falar diretamente a esses agentes, porque eu acredito muito que a Pastoral da Comunicação ela não está só no interno da igreja, né? Ela não está só, o trabalho dela não envolve só agregar todas as pastorais de uma determinada paróquia ou arquidiocese. Muito pelo contrário, serve também para conscientizar, para informar, para, enfim, colocar para as pessoas aquilo que a igreja pensa sobre os mais diversos assuntos que não necessariamente tenham a ver com religião, né, com a doutrina da igreja. Então, é muito importante também que na sua PASCOM ou no seu ambiente de trabalho em comunicação seja realizada essa reunião de pauta, porque é onde tudo começa, né? Logo depois dessa reunião de pauta, e com a pressa das redações, muitas vezes ela não existe, né? Muitas vezes o que acontece hoje em dia é a questão dos releases enviados pelas assessorias de imprensa. Então, alguns estudos, alguns professores de comunicação, né, dizem que quase que 80% de um jornal é montado, é feito, né, através dos releases que chegam nas redações, ou seja, os assessores de imprensa encaminham as pautas, as demandas dos seus assessorados para a redação e lá os jornalistas, enfim, os produtores, eles acabam observando o que é interessante ou não para aquele dia, o que é notícia ou não, faz esse briefing, né, essa apuração melhor, mais detalhada desses releases que chegam e quando existe a reunião de pauta, encaminham para essa reunião de pauta todos os releases, onde é discutido e é decidido o que vai ser feito, o que vai ser noticiado naquele dia. Quando isso não acontece, os próprios jornalistas ou os próprios editores já indicam, né, qual release ou qual assunto que desejam trabalhar. Atualmente, aqui na Rádio Catedral, a gente trabalha dessa forma. Nós recebemos vários releases, eu sento com a minha editora, ela conversa comigo, a gente pauta, a gente pensa o que é interessante naquele momento para o ouvinte tá sabendo, qual a repercussão de determinados assuntos, porque o nosso programa é pela manhã, então muitas vezes os releases, as demandas do dia chegam mais para o período da tarde, então muito do que nós trabalhamos de manhã na rádio é a repercussão de notícias do dia anterior, que a gente vai trabalhando, nós vamos, enfim, observando o que é melhor para o nosso ouvinte. Então, a princípio, a escolha da pauta se dá dessa forma, né? Nós recebemos os releases, nós pensamos no que está acontecendo no mundo atual, e aí você pode trabalhar, como eu falei, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu público-alvo. Então, eu trabalho na Rádio Catedral, o meu público-alvo é o Rio de Janeiro, são os ouvintes do Rio de Janeiro, são os católicos e, especificamente no programa Em Dia com a Notícia, o nosso objetivo é também atingir toda a população. E a gente percebe que a nossa rádio ela também atinge outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Então é muito bacana você ver que pessoas de outras cidades, né, do estado do Rio também ouvem, participam, enviam sugestões de pauta também para nós. Se você é da PASCOM, muito provavelmente o seu público é não só os fiéis da sua paróquia, mas também as pessoas que estão no bairro, né, aonde está localizada a sua comunidade, a sua paróquia. Então é importante você também pensar em pautas que sejam interessantes para a sua comunidade como um todo, que chamem a atenção também dos moradores ali do bairro e dos bairros em torno da sua paróquia. Então, por exemplo, você pode trabalhar questões de saneamento básico, questões de saúde, questões de projetos sociais que aconteçam próximo à sua comunidade. Óbvio, também as celebrações que acontecem na comunidade, coisas interessantes, coisas novas que a paróquia está fazendo. Isso tudo, né, são elementos que podem compor a sua pauta, são elementos que são importantes para que você possa pensar no que você quer transmitir, né? Qual é o seu objetivo naquele programa, daquele dia,
no seu texto que vai entrar no blog, no seu post que vai entrar no Facebook, no Twitter, enfim. Tudo é pensado a partir desse momento da pauta. E pauta escolhida, assuntos escolhidos, qual é o próximo passo agora para a realização dessa matéria? O próximo passo é o contato, né? É importante, logo depois da escolha dos assuntos, que a produção pense um pouco qual é a melhor pessoa para falar sobre aquele assunto, né? Qual é a pessoa que pode estar mais gabaritada para falar sobre determinado assunto. Então, geralmente os jornalistas escolhem especialistas, né, para falar sobre o assunto ou pessoas ligadas àquela situação. E é muito importante que a gente fique atento aos releases que chegam para a gente nós não ficarmos tendenciosos a só uma versão dos fatos, né? É importante no nosso trabalho jornalístico que a gente ouça os dois lados. Então, é importante que a gente receba o release, que a gente leia, ou que a gente pense em determinado assunto, dê voz, né, ao protagonista daquele assunto, mas também dê voz ao diferente, né? Aquela pessoa que também está sendo ali noticiada de uma forma mais negativa, ouvir um pouco o lado dela também. A nossa função, na verdade, é transmitir a notícia e não fazer julgamento das coisas. Então, é importante que, nesse momento, pós-escolha de pauta, né, pós-escolha do assunto que você vai trabalhar, a produção faça toda uma apuração prévia, né, dos especialistas que podem falar sobre aquele assunto, pessoas que entendam, que sejam gabaritadas para falar sobre aquele assunto, do diferente, né, porque é muito importante também que dentro de um programa, dentro ou num texto, ou para a TV, ou para a rádio, a gente tenha pontos de discussão, né? É importante que a gente faça esse trabalho e que o próprio ouvinte, ou que o próprio leitor, enfim, espectador, possa fazer a sua avaliação pessoal, né? Possa fazer o seu julgamento pessoal. Então é importante que a gente não esqueça disso, né? Fazer esse trabalho de apuração, de contatos, e aí você vai, né, posteriormente entrar em contato com os possíveis entrevistados, de acordo com a sua realidade, mais uma vez repito, você vai gravar ou você vai marcar, agendar para fazer a entrevista ao vivo quando o programa estiver no ar, ou você já vai pegar ali e vai redigir o seu conteúdo que você precisa para o seu texto, para a sua matéria textual, enfim. Após esse momento, né, a gente chega à fase de conclusão, que realmente a matéria pronta, né, para você publicar no seu site, no seu blog, enfim, para quem tem texto, ou a entrevista marcada, e aí geralmente isso é o que acontece aqui no programa Em Dia com a Notícia. A gente tem entradas ao vivo, né, de especialistas sobre os assuntos que nós abordamos no programa, e eles falam um pouquinho, conversam com o âncora do programa sobre aquele assunto. É importante, né, que o seu âncora esteja brifado, né, o jornalista, o seu papel de produtor, o seu papel de editor ou de pauteiro, seja qual for a sua situação, até mesmo coordenador da PASCOM, que demanda ali os agentes da PASCOM para trabalhar, né, as matérias e as pautas, é importante que você brife essa pessoa ou daquilo que você deseja transmitir ou daquilo que o especialista ou que o assunto vai falar ou quer falar. Então, não é interessante você só entregar, né, para o seu apresentador, para o seu âncora, um briefing rápido, o lead do assunto. Olha, você vai falar sobre a questão do combate à hepatite A e quem vai te atender é o doutor fulano de tal. Não, muito pelo contrário, né? Na sua pauta tem que ir completa para o jornalista, né? Ela tem que ir completa. Então, você vai colocar essa questão, você vai tratar sobre o combate à hepatite A, você vai falar com o doutor tal, o telefone dele, o contato dele é esse, caso você queira ligar antes da entrevista para que você possa conversar um pouquinho com ele sobre isso, fazer uma pesquisa detalhada do que é hepatite A, se possível fazer indicações de perguntas para que o jornalista já esteja ali com as perguntas prontas para fazer ao convidado, a pessoa que vai estar entrando para falar no programa.
Enfim, é muito importante que a pauta seja extremamente detalhada depois dessa decisão, da escolha do assunto, do briefing de qual especialista, qual pessoa responsável, quem pode falar, e depois, posteriormente a isso, esse detalhamento, né, de questões ou de assuntos, de perguntas que devem ser realizadas, devem ser colocadas ali dentro do programa e que o seu jornalista pode ter mais base, mais conteúdo para já ir preparado para estar executando isso. É muito importante também a gente lembrar que na maioria das vezes, né, dentro das paróquias, das comunidades, os nossos editores, entre aspas, são os padres, né? Então, muitas vezes a gente realiza um trabalho dentro das comunidades e os padres revisam, né? Os padres... E é muito importante também que a gente passe por isso, por esse briefing, né, deles também, esse conteúdo que nós colocamos na rede, porque uma coisa é quando eu escrevo, Rafael, no meu blog pessoal, né? Outra coisa é quando a gente representa uma instituição. Então, por exemplo, aqui na rádio a gente tenta trabalhar com assuntos e com notícias positivas, né? O nosso mundo já está cheio de coisas negativas, noticiários, enfim, ruins, falando sobre a vida ou contra a vida, né? Atacando a vida. Então aqui a gente tenta trabalhar com serviços, com o que pode ajudar a população, com novidades interessantes, com uma questão cultural vasta que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente trabalha a cultura, trabalha a educação, trabalha a formação, cidadania e religião, né? Então, é importante que a gente, né, enquanto agente da PASCOM, ou enquanto profissionais da comunicação católica, ou enquanto católicos, jovens, enfim, que a gente tenha essa mentalidade, essa perspectiva, né, de noticiar coisas boas. Muitas vezes nós somos influenciados pelas grandes corporações quando vamos escolher as nossas pautas, quando vamos decidir que notícia queremos dar, né, para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, enfim, aqueles que acompanham o nosso trabalho. Muitas vezes a gente esquece um pouquinho esse lado de tirar algo bom, né, das coisas ruins. Então, às vezes tem uma situação trágica, mas você pode ali, de que forma eu posso transmitir para quem me acompanha algo bom sobre isso? Como que eu posso mudar essa realidade? Então, eu acho que é muito isso também que o Papa Francisco pede de cada um de nós, né, com a cultura do encontro. Nós não ficarmos estagnados no nosso, né, na nossa casa, ou na nossa igreja, ou no nosso trabalho, vendo essa realidade negativa e ficarmos quietos, só retransmitimos as coisas, né? Pegamos uma informação aqui, repassamos, pegamos outra informação ali negativa, vamos repassar, porque é notícia, porque gera audiência. Muito pelo contrário. Nós, enquanto católicos, enquanto comunicadores, né, católicos, nós temos que pensar diferente, né? Essa é a notícia. Essa notícia é ruim. De que forma que eu posso trabalhar? De que forma que eu posso transformar essa notícia numa notícia boa? Né? Alguém que venha falar como eu posso transformar essa realidade. Então, isso tudo, né, é pensado na elaboração da pauta, é pensado ainda quando a gente vai discutir os assuntos e depois a gente vai apurando, vai melhorando e assim nós concluímos a nossa matéria jornalística, enfim, aquilo que nós realmente queremos transmitir. E continuando um pouco dentro dessa perspectiva de buscar as notícias positivas e não as negativas para transmitir, nós chegamos à conclusão de que é preciso nós ouvirmos também um pouco mais. É interessante nós ouvirmos os nossos fiéis, nós ouvirmos a sociedade, nós ouvirmos as pessoas e parar um pouquinho mesmo para escutar. Nós estamos vivendo numa era da tecnologia muito grande, muito forte, onde tem muita poluição visual, muita poluição sonora, muitas notícias rápido, ágil, acontecendo toda hora, e a gente perde um pouquinho essa noção do parar, né? Essa noção do escutar aquilo que o outro tem para me dizer, ouvir, estar atento àquilo que ela está dizendo, porque muitas vezes as nossas fontes são o povo, muitas vezes as nossas fontes são os paroquianos lá da paróquia, enfim, os grupos de pastoral que estão organizando alguma coisa, e através dessas fontes nós conseguimos notícias maravilhosas, notícias boas, notícias positivas para levar até aqueles que nos acompanham um pouquinho mais
de informação, um pouquinho mais de consciência, né, de conscientização, enfim, daquilo que realmente é necessário para a nossa sociedade, que realmente é relevante para a nossa sociedade, e também um pouquinho mais de Deus, né, um pouquinho mais dessa coisa boa, da alegria do Senhor que não se esgota. Outra situação importante também é a gente lembrar que nem sempre dá certo, né? As pautas a gente escolhe, a gente idealiza, a gente cria expectativas com relação àqueles assuntos que nós gostaríamos de trabalhar com os nossos ouvintes, nossos leitores, enfim. E muitas vezes, infelizmente, não dá certo, né? Ou nós não conseguimos agendar entrevista com um especialista, ou acontece alguma coisa muito importante, relevante, que a pauta escolhida, a pauta planejada, tenha que naquele momento a gente diz que a pauta caiu, né? A pauta não acontece, enfim, não existe mais a possibilidade dela acontecer, porque uma outra notícia que é muito mais importante, muito mais relevante para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, tenha que entrar ali junto, então, no conteúdo do dia. Então essa pauta acaba, que a gente planejou, que a gente pensou, acaba caindo, né? Ela acaba não acontecendo. E não é motivo de frustração, não deve ser motivo de frustração. O importante mesmo é o planejamento. Comunicação sem planejamento não é comunicação. Nós precisamos planejar. Então, tudo planejado, tudo certo para que o programa aconteça, o programa vai entrar no ar e, de repente, acontece alguma coisa e nós temos que, enfim, modificar tudo aquilo que foi pensado. Mas se é importante para o seu ouvinte, se é importante para o seu leitor, faça isso. Não deixe de modificar a pauta, porque foi tudo planejado, é tudo pensado, e essa notícia que acabou de chegar não é relevante. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso, até porque é através dessas informações, é através desse senso, né, dessa apuração, desse feeling jornalístico que você tenha, que você possa vir a ter, é que vai fazer toda a diferença para que o seu trabalho seja reconhecido. E assim, essas circunstâncias, uns exemplos que eu posso dar para vocês, por exemplo, quando morre alguém importante, né? Geralmente nós precisamos noticiar, geralmente é notícia, então morreu alguém importante, com certeza, muito provavelmente, no seu jornal, no seu programa de rádio, essa pauta a pauta que você planejou vai cair e essa nova pauta vai entrar no programa. E aí é um trabalho mesmo de toda a produção, de todo mundo começar a pesquisar sobre a vida, sobre a história, sobre a obra, enfim, dessa pessoa que faleceu e enviando para a redação, para os estúdios, aonde o locutor, aonde, enfim, o repórter vai poder estar ali transmitindo aquela notícia nova, enfim, circunstância da vida, né? E eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho do trabalho que eu fiz na Web TV Redentor. É uma série que nós montamos porque o nosso objetivo era trabalhar a campanha da fraternidade. É uma série que falava sobre o tráfico humano de pessoas e a gente escolheu optamos por trabalhar não só com pessoas ligadas à igreja, mas pessoas que estão na sociedade, né, como forma também de atingir as pessoas que estão na sociedade, que é o objetivo da campanha da fraternidade, organizada pela CNBB. Então, nós trabalhamos dentro dessa série com um procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, com a autora de novelas da Rede Globo, Glória Pérez, que falou em uma das suas novelas sobre o tráfico humano de mulheres e de pessoas, de crianças. Trabalhamos também com a irmã Maribel Pérez, que é uma irmã que realiza um trabalho com mulheres em situação de prostituição aqui no Rio de Janeiro. Então foram alternativas que nós criamos para essa série com esse objetivo, com esse olhar de sairmos do ambiente de igreja, né? Irmos para fora, irmos ao encontro dessas pessoas que realizam esses trabalhos fora da igreja. Então é importante que você pense nisso também, na sua comunidade, no seu trabalho, não deixar os seus valores de lado, não deixar a sua fé de lado, mas também buscar, né, elementos, pessoas que possam contribuir com essa reflexão. Veja um pouquinho da série da campanha da fraternidade que nós fizemos aqui na Web TV Redentor. Olá, bem-vindos à Web TV Redentor. Fraternidade e tráfico humano é o tema da campanha da fraternidade neste ano de 2014.
No Brasil, são formas bem conhecidas do tráfico humano a exploração sexual de mulheres, que atinge também crianças e adolescentes, e o trabalho escravo. O procurador do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direito da PUC-Rio, Adolfo Borges Filho, nos explica qual é a função do Ministério Público e como ele vem atuando no combate ao tráfico de pessoa humana. O que deve ser ressaltado em relação à sociedade é que ele é o principal órgão de defesa da sociedade e não do Estado. Daí a sua independência. O tráfico humano condiciona as pessoas à escravidão e fere a dignidade da pessoa humana. Ao ser traficado ou escravizado, o indivíduo perde todos os seus direitos básicos, perde a sua liberdade. Hoje, a psicóloga e orientadora profissional Vivian Moreno nos explica como fica o estado psicológico e emocional das vítimas do tráfico humano. Gera um trauma, porque a pessoa traficada não é aquela só que a família vende, o filho, a filha, mas são pessoas, mulheres, que já são adultas também, que se deixam levar pela oportunidade financeira. Então, por mais orientação que tenha, naquele momento de presentes, de conversas, elas se deixam levar. No mesmo ano em que a CNBB escolheu a temática do tráfico humano para trabalhar, a nossa convidada de hoje, a autora de novelas da Rede Globo, Glória Pérez, também iniciou um projeto na televisão em que abordou o mesmo assunto. Como surgiu a ideia de escrever uma novela falando sobre o tráfico humano? Olha, eu antes tinha tido a ideia de escrever uma minissérie sobre as polacas. As polacas foi um grave problema também de tráfico humano no começo do século no Brasil, que eram judeus que se organizavam numa quadrilha criminosa para traficar mulheres judias. Então era um crime entre judeus, não é? E até hoje a gente tem até marchinha de carnaval falando das polacas, foram figuras que marcaram o começo do século no Brasil. E depois eu disse, meu Deus, esse é um problema que se pensa extirpado lá, e não, e está cada dia aqui crescendo mais. Eu via, para ser mais assim direta, essas pequenas notícias de jornal, que ninguém dá muita importância, né? Uma pessoa descoberta presa não sei aonde, ou escravizada por trabalho, ou escravizada para sexo. E fui olhar de perto, que isso? Isso ainda existe, isso é escravidão ainda hoje. E fiquei assustada quando descobri o tamanho do crime, né? A rentabilidade desse crime de vender pessoas e o que é mais impressionante, a invisibilidade disso. Eu gostaria de deixar aqui algumas dicas de obras, de livros que eu particularmente gosto muito e que eu acho interessante que todo comunicador católico, todo jovem católico, toda pessoa interessada na área da comunicação deve ter, porque essas obras contribuem, né, com o seu trabalho, com o nosso trabalho. Então, o primeiro livro chama-se Evangelizar é Comunicar, Fundamentação Bíblico-Teológico da Pastoral da Comunicação, da Vera Ivanise Bombonato, esse livro aqui. O segundo é da Joana Puntel e a Helena Coraza, Pastoral da Comunicação, Diálogo entre Fé e Cultura, também muito interessante esse livro. O terceiro, Mediação da Religião, Processos Midiáticos e Construção de Novas Comunidades de Pertencimento, do Paulo Roque Gasparito. Esse livro eu trabalhei na minha monografia de faculdade, conclusão de curso. É muito interessante que ele fala das comunidades de pertencimento, as novas comunidades de pertencimento, que é algo assim que vem crescendo, né, dentro dos meios católicos, enfim, da comunicação católica. E fugindo um pouquinho, saindo um pouquinho dessa vertente de livros religiosos, eu gostaria de deixar para vocês a sugestão de que vocês leiam o livro Deu no Jornal, o jornalismo impresso na era da internet. A organização é do Álvaro Caldas, é muito bacana também. No próximo bloco, o jornalismo brasileiro na TV e na internet, a organização do Ernesto Rodrigues. E um livro que contribui muito, apesar de se chamar O Texto na TV, contribui muito para o texto como um todo, né? Para a rádio também, que é o Manual de Telejornalismo da Vera Iris Paternostro. Esse livro aqui. Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído um pouquinho com o trabalho de vocês, tenha levado a vocês um pouquinho mais
desse conhecimento, né, da importância da pauta, enfim, da reunião de pauta, que é muito importante da reflexão, porque é o ponto inicial de tudo, como eu já disse, né, é a chave mestra para o sucesso do seu trabalho. E para finalizar, eu gostaria de convidar todos vocês para que ouçam o programa Em Dia com a Notícia, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30, na Rádio Catedral FM 106,7. Se você é fora do Rio, você pode ouvir através da internet, www.radiocatedral.com.br. Quero também deixar aqui o meu e-mail, caso você queira conversar diretamente comigo, é freire.rafa@gmail.com, ou o meu Twitter, você pode seguir, é @rafa_freire. Obrigado e até a próxima. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.